Fala galera do Logos, tudo bom? Hoje a gente está aqui para gravar mais um quadro do Vai Cair no Enem, do curso Logos Online, tá bom? O assunto que eu escolhi hoje, que com certeza vai estar na sua prova, é sobre a geografia agrária. Hoje vamos falar um pouco mais sobre a agricultura, tranquilo? Então olha só, da onde que vem o nosso alimento, certo? A gente precisa voltar na história para entender o passo que demos quando ocorreu a Revolução Agrícola, lá no período Neolítico, há cerca de 12 mil anos atrás. Ao longo de todo esse período, a sociedade foram desenvolvendo técnicas que auxiliaram na produção de alimento e também na criação de animais. Agora, para a gente falar de agricultura, precisamos entender um pouco desses três tópicos aqui, que está relacionado à estrutura fundiária, aos investimentos e aos trabalhadores que trabalham no espaço agrário. Bom, quanto à estrutura fundiária, a gente precisa analisar quais são os tipos de propriedades. Elas variam de acordo com cada município, com cada estado e sua legislação. O que é um minifúndio, o que é um latifúndio, o que é uma média propriedade. É importante também falarmos que, em relação à estrutura fundiária, ao analisar o caso brasileiro, temos que levar em consideração que existe uma enorme concentração de terras em nosso país. Dentro desse assunto ainda, uma dica que eu dou a vocês é estudar sobre reforma agrária, que está relacionado totalmente a essa questão da estrutura fundiária e da lei de terras. Bom, em relação aos investimentos, o Enem gosta muito de cobrar relações das chamadas novas ruralidades, de um processo que tem a ver com expansão da fronteira agrícola, tem a ver com investidores e a chamada agroindústria. Isso é muito importante também. Principalmente quando a gente fala de novas áreas de expansão do capital, principalmente no Centro-Oeste. Bom, quanto aos trabalhadores, é fundamental entendermos as relações de trabalho no campo brasileiro. No caso, a gente pode citar as relações de poceiros, grileiros, latifundiários e todos os conflitos que envolvem, inclusive com indígenas, ribeirinhos. Tudo isso pode estar relacionado e cair na sua prova. Portanto, é super importante que você analise as questões relacionadas aos trabalhadores do espaço agrário. Bom, também temos que falar sobre os fatores condicionantes, por que não? Para termos agricultura, primeiramente a gente precisa ter algumas condições favoráveis. Solo, clima e o relevo. São fatores condicionantes para que tenhamos uma boa criação de animais e um bom cultivo de alimentos. Para isso, hoje, quando eu falei aqui sobre os investimentos, a gente pode associar também a novas técnicas introduzidas no espaço agrário, beleza? Dentro dessas técnicas, a gente pode puxar aqui um pouquinho de um outro assunto, que não vai dar tempo de a gente ver hoje porque ele é mais complexo, que é a Revolução Verde, que ocorre aí na década de 50, década de 60, e de uma segunda onda de uma Revolução Verde que ocorre a partir da década de 90, introduzindo aí a biotecnologia e a engenharia genética. Então isso é super importante para você estudar também. Em relação aos sistemas de produção agrícola, temos que destacar dois sistemas. O sistema de agricultura intensiva e o sistema de agricultura extensiva. Presta atenção, é muito comum confundirmos as duas palavras como tamanho de propriedade. Não tem nada a ver. A agricultura intensiva e extensiva se diferencia pelo grau de investimento de capital e tecnologia empregada, tá? Então ponha isso em sua mente. Não tem a ver com o tamanho de propriedade, mas sim com o grau de investimento e tecnologia empregada. Então, quando a gente fala de agricultura intensiva, eu estou falando de propriedades que possuem máquinas, possuem em sua relação de trabalho engenheiros agrônomos, técnicos em agrimensura, todo aquele campo, veterinários que vão auxiliar no desenvolvimento de uma criação de animais com qualidade, e alta produtividade, e também, por que não, num desenvolvimento não precisa nem ser um grande latifúndio, mas uma grande área cultivada tendo uma alta produtividade, beleza? E aí você vai conseguir obter isso através de quê? Através de máquinas, de insumos, de sementes selecionadas.
Quando falamos da agricultura extensiva ou da pecuária extensiva, ela já não leva tanto em consideração todo esse investimento e essa tecnologia. Ela vai estar relacionada a gado criado solto, em pasto, né? Você vai ter um plantio que não vai ter tanta técnica nem capital empregado, então você vai ter mais trabalhadores. Então a gente tem aí também uma relação de trabalho. Enquanto a intensiva ela emprega menos pessoas, a agricultura extensiva ela pode empregar mais, né? Isso então tem a ver com essas novas ruralidades também. Em relação à classificação das atividades agrícolas, é super importante vocês estudarem. Eu tenho certeza que isso já foi visto por vocês ao longo do ano. Agricultura de jardinagem, plantation, agricultura comercial, agricultura de subsistência, agricultura familiar, agricultura urbana, beleza? Então, foquem nisso porque a agricultura vai cair na sua prova no Enem.